Gente, vamos dar continuidade ao conteúdo, né, da composição química da célula. E hoje nós vamos falar especificamente, vai ser de maneira rápida das vitaminas ao final, mas a gente vai falar bastante sobre os ácidos nucleicos. Como eu falei para vocês, é um conteúdo muito importante, né? A gente vai falar dos ácidos nucleicos, do material genético da célula, vai falar do dogma central da biologia molecular, que é uma temática muito importante para vocês entenderem todos os conteúdos da célula ao longo do curso, quando vocês forem ver genética, e então isso ajuda a compreender várias coisas, certo? Então é muito importante, mais do que, é sempre importante, né, na verdade, mas mais do que nunca que você é muito importante que vocês tirem essas dúvidas. Eu vou ficar muito, muito feliz se vocês entenderem como funciona essa expressão de proteínas, a questão dos ácidos nucleicos, terem essa base. É muito importante. Eu vou ficar muito feliz se vocês entenderem o dogma central da biologia molecular, gente. Então, vamos lá. Os ácidos nucleicos, eles são o DNA e o RNA, ok? Só que os ácidos nucleicos são constituídos por moléculas menores. Como é que a gente chama essas moléculas menores que constituem as macromoléculas ou os polímeros? Eles são formados por, vocês lembram? Monômero? Isso, perfeito. Então, eles são formados, lembra que eu falei que todas essas moléculas grandes são formadas por estruturas menores, né, que são os monômeros. Então, os polímeros são formados por estruturas menores, que são lá os monômeros. E os monômeros que formam os ácidos nucleicos são chamados de nucleotídeos, ok? E como é que são esses nucleotídeos? Os nucleotídeos, cada nucleotídeo tem essa estrutura aqui, tá? Um radical fosfato. Vocês lembram quando eu falei lá dos sais minerais, que eu falei, o fosfato é importante porque produz ATP, que é energia para a célula, e também ele vai constituir os nucleotídeos. Lembra que eu disse? Então, esse radical fosfato compõe esse nucleotídeo. A gente tem um açúcar. Lembra que eu falei? Um açúcar, que é uma pentose. Por que pentose? Por que eu chamo de pentose? Porque tem 5 açúcares? 5 carbonos, quase. Olha lá, tem 5 carbonos. Então, olha só. Então, açúcares que têm 5 carbonos são chamados de pentoses. Nesse caso, essa pentose, ela pode ser ribose ou desoxirribose, tá? E além dessa pentose, a gente tem uma base, que é uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são aquelas letrinhas que a gente costuma ver, né? A, G, C, T. Então, é uma que a gente chama base nitrogenada. Então, a gente tem as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracila, enfim, a gente tem, que a gente já vai ver mais à frente. Mas o fato é que a molécula do ácido nucleico, ela é composta por vários monômeros que são os nucleotídeos. E cada nucleotídeo desse é constituído por esses componentes aí, ou seja, o radical fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Até aí, tudo bem? Sim. Ou seja, essa estrutura aqui é um nucleotídeo. Para formar o ácido nucleico, o DNA, o RNA, a gente vai ter a união desses vários nucleotídeos. Assim como para formar as proteínas, a gente tem que unir vários quê? Que eu falei na aula passada. Quem são os monômeros das proteínas? Os ribossomos? Ou São São coisas que os ribossomos. Vai lá. os. Vai lá, vai. Eu sei que vocês querem falar, vocês estão com vergonha. Os aminoácidos. Lembra que os aminoácidos, que são como se fossem aquelas contas que eu falei com vocês, aquelas miçangas, os aminoácidos, assim como os aminoácidos unidos formam, os aminoácidos unidos por ligações peptídicas, eles formam as proteínas, os nucleotídeos unidos formam os ácidos
Só que nesse caso, nós vamos ter outros tipos de ligações que eu vou falar mais à frente com vocês. Entenderam? A priori, eu quero que vocês entendam que isso aqui é um nucleotídeo, é um monômero do ácido nucleico, que eu vou ter uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, vou ter esse radical fosfato e vou ter uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser A, G, C, T, U, enfim, aquelas letrinhas. Entenderam? Amanda? Oi, professora, desculpa. Tá dormindo, entendeu? É porque eu estava prestando atenção em outra coisa, desculpa. Quero saber se vocês compreenderam que o nucleotídeo, mas eu vou falar bastante na frente. Eu peço que vocês estão muito calados, vocês estão muito calados, vocês estão viajando. Eu não estou entendendo porque eu cheguei agora, professora. Desculpa, eu estava atrás, estava ocupado. Uhum. Então vamos lá, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Eu vou mostrar várias A gente vezes. está numa viagem com o mestre, professor. Que mestre? A gente está numa viagem com o mestre. Quem é esse mestre que eu também quero essa viagem? Então vamos lá, deixa eu falar para vocês. Os nucleotídeos, até aí vocês entenderam, né? Que os nucleotídeos eles são monômeros das macromoléculas, que são polímeros, que são os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? O DNA e o RNA. Até aí, ok. Certo? E cada nucleotídeo, ele tem essa composição. Aqui eu tenho a representação química. No slide anterior, eu mostrei para vocês o esquema, e aqui eu mostro para vocês a representação química, certo? Então, como vocês podem ver, olha, aqui quem é que eu tenho? PO4, que é o radical fosfato, e isso aqui é o quê? Uma pentose? Isso, uma pentose, certo? Então, tenho a pentose, que é a pentose? Lembrem que a pentose é um açúcar que tem 5 carbonos. Então, tenho uma pentose, um radical fosfato, e aqui eu tenho uma base que é uma base nitrogenada. Vocês estão vendo o nitrogênio aqui na composição dessa cadeia? Sim. Então, por isso que é uma base nitrogenada, porque ela tem na sua composição moléculas de nitrogênio. E quem seria essa base nitrogenada? Quem seriam as pentoses primeiro? Me digam. Como assim que seria a Quem pentose? seria a pentose? Aqui, a ribose ou a desoxirribose, certo? Quem seriam as bases nitrogenadas? Nitrogênios? Não, as bases nitrogenadas são bases compostas por nitrogênios. As bases nitrogenadas são aquelas letrinhas que eu falei para vocês, que quando a gente fala em DNA e RNA aparece A, C, G, T, U, enfim. Então, essas bases nitrogenadas são aquelas letrinhas que formam lá o nosso código genético, ok? Então, esse conjunto, essa combinação de letras que formam lá o nosso código genético, ok? Compreenderam, gente, a estrutura do nucleotídeo? A pentose, açúcar de 5 carbonos, é ribose ou desoxirribose. Fosfato e a base nitrogenada que vai mudar. Vamos à frente, que eu vou repetir bastante. Então, vamos falar primeiro de um ácido nucleico. Só um minuto, gente, só para eu tentar ajustar aqui. Só um minutinho. Professora, Oi. desculpa porque chegou pessoal aqui em casa e eu tive que atender a porta. Tá bom, só um minuto, gente. Na hora que, Só um na hora minuto. que você perguntou. Tá, um minuto.
Então, gente, voltei. Me ouvem? Sim. Sim. Então, ok. Falei para vocês que, resumindo, os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. E aí, a gente tem que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por aquela estrutura. Tem a pentose, radical fosfato e a base nitrogenada. A base nitrogenada são essas letrinhas que sempre a gente vê lá quando a gente fala de DNA, tem essas representado por essas letras. Imaginem, e o DNA? Dentre os ácidos nucleicos, a gente tem o DNA e o RNA. O DNA, ele tem esse nome, DNA ou ADN. Se eu botar, por exemplo, na prova de vocês, vocês verem em algum lugar ADN, ADN é o nome em português, né? Que significa ácido desoxirribonucleico. Certo? DNA é a sigla em inglês, certo? Que significa ácido desoxirribonucleico, só que em inglês. Então, em inglês, DNA é porque é inglês, e aí convencionou-se falar sempre a questão do DNA, mas em português seria ADN. Ok? Então, para vocês, qual é a função do DNA? Guardar informação genética? Isso, perfeito. A função básica é que o DNA ele tem toda a informação genética hereditária que vai passar e que vai controlar as atividades, a expressão de proteínas na célula, como a gente vai ver. Certo? Então, o DNA, ele retém todas as informações genéticas. E como é que é a estrutura de uma molécula de DNA? A molécula de DNA, né, quando ela foi descrita, sempre foi observada, e quem não foi descrita lá, por Watson e Crick, eles publicaram um artigo, inclusive um artigo de uma página, descrevendo essa estrutura de DNA é como se fosse sabe aquelas escadas caracol, escada em espiral? Ele tem mais ou menos essa forma, a forma que a gente diz que é a forma de dupla hélice, certo? Então, essa forma de dupla hélice, ok? E essa forma de dupla hélice aqui, ela é tipo, vocês estão vendo aqui, vocês estão conseguindo imaginar uma escada espiral, certo? Sim. Como se E aí é como se os degraus dessa escada representassem essas bases nitrogenadas que se ligam, como a gente vai ver. Mas, enfim, a priori, pensem que o DNA tem mais ou menos esse formato de escada espiral, que contém informação genética das células, como vocês já sabem, e o DNA, ele pode estar localizado no núcleo da célula, ele se localiza principalmente no núcleo da célula, mas não somente no núcleo. Em células eucariontes, a gente encontra DNA também em algumas organelas, como, por exemplo, nas mitocôndrias, ou seja, as mitocôndrias, elas têm o seu DNA próprio. O DNA mitocondrial, o DNA que está dentro das mitocôndrias, é diferente do material genético, do DNA que está no núcleo da célula, certo? E, como eu acho que eu já até comentei com vocês, que o DNA que o DNA mitocondrial em humanos e na maioria das espécies, na verdade, é exclusivamente materno. Né? Bem, e também nos plastos. Os plastos também podem apresentar, eles apresentam, na verdade, um DNA próprio, tá? Bem, e o DNA, ele tem aquela estrutura, né? O açúcar, só que quais são os açúcares mesmo, as pentoses? Quais são as duas pentoses, gente? A frutose? Não, Sacarose? a frutose esses são hexoses, são energéticas. Foi o que eu falei agora há pouco. Olha, o DNA é o desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Então, a pentose que ele vai constituir é a desoxirribose. O Igor falou ribose. Ribose é do DNA. Por isso que, olha só, desoxi. Porque, olha só, lembra que o DNA é ácido desoxirribonucleico. O DNA.
Ácido desoxirribonucleico, ou seja, a pentose é a desoxirribose, ok? Esse D é de desoxirribose, desoxirribonucleico, tá? Então, lá na pentose, a gente vai ter a desoxirribose. Oi? Quer dizer, então, que aquele ADN que a senhora falou lá no início, lá, esse ácido desoxinucleico, é? É. ADN significa ácido desoxirribonucleico, Tá bom. entendeu? Que é em Obrigado. português. DNA em inglês, desoxirribonucleic acid, que é em inglês, mas é a mesma coisa, tá? Mas esse D é de desoxirribonucleico, desoxirribose, esse D. Entendeu? Entendi. E então, vai ter lá o açúcar, que vai ser a desoxirribose, vai ter o radical fosfato e vai ter as bases. No caso do DNA, as bases, olha, vão ser C, T, G ou A, que é citosina, timina, guanina ou adenina. Então, as bases que a gente vai poder encontrar, essas letrinhas aqui, ou as bases nitrogenadas, elas podem variar, entendeu? Elas podem variar, se combinar de maneira distinta, como adenina, timina, guanina, citosina, então, de maneira distinta, elas se combinam. E elas vejam que os degraus, se a gente considerar didaticamente que a molécula de DNA ela é semelhante a uma escada espiral, os degraus seriam justamente essas bases nitrogenadas, certo? Que elas se ligam, elas se complementam, tá? Elas se ligam, elas se complementam. Então, a gente tem que A é complementar a T. Olha, vejam que A sempre pareia com T e C sempre pareia com G. Então, ela tem essa propriedade de pareamento de bases, A com T e G com C. Essa complementariedade de bases. Olha, como é que isso, o que a gente pode observar? Olha, vejam bem. Essas bases, como eu falei para vocês, sempre a adenina vai parear ou vai se ligar, entendeu? A adenina sempre vai se ligar à timina e a citosina à guanina, certo? Como é que elas se ligam? Elas se ligam a partir de ligações do tipo pontes de hidrogênio, como a gente pode ver aqui. Olha, isso daqui é uma molécula de timina com adenina, é T com A. Então, a gente tem aqui que elas se ligam através de duas pontes de hidrogênio. Duas ligações tipo pontes de hidrogênio. E aqui a gente tem a ligação da citosina com a guanina. Então, aqui a gente tem 3 pontes de hidrogênio. Qual é a ligação mais forte? Entre adenina e timina ou entre citosina e guanina? Professora, Oi. pode ter ligação entre A e C, por exemplo? Só se pode ocorrer mutação. Se houver um tipo dessa ligação, é quando ocorre alguma mutação numa base. Mas normalmente não há uma Originalmente não, complementaridade. então, né? Não, só se ocorrer um processo de mutação, uma substituição de uma base, certo? E aí, vejam, qual é a ligação mais forte? Adenina e timina ou citosina e guanina? É de citosina, A de cima e a de baixo. Por quê? porque ela tem mais ligação? Isso, perfeito. Então, olha, vejam que a ligação entre citosina e guanina é uma ligação mais forte, porque aí a gente tem 3 pontes de hidrogênio, enquanto que a adenina e timina nós temos apenas 2 pontes de hidrogênio, certo? Então, em outros processos, quando vai se fazer duplicação, a gente, por exemplo, PCR. Vocês sabem o que é a PCR? Mas já ouviram falar do Já PCR? ouvi, porém não sei o que é. Já ouviram falar, porque recentemente fala-se muito do teste de Covid, faz a PCR. Para saber se está com Covid.
Aham. PCR é uma que a gente diz é reação em cadeia de polimerase. Pega o DNA, o material genético da célula, do organismo, enfim, material genético, e aí você vai separar as fitas, copiar, vai replicar, vai aumentar a quantidade desse DNA e depois vai comparar para identificar, através do DNA do material genético, se é aquele determinado micro-organismo, se é aquela determinada espécie que, nesse caso, é para diagnóstico. Então, por exemplo, se o material genético do micro-organismo que eu estiver trabalhando, sei lá, eu quero saber se sei lá, eu quero fazer um teste de paternidade, eu quero fazer, enfim, algum teste para saber se é determinada espécie. Se eu tiver uma maior quantidade de G e C, é mais difícil de separar a dupla fita. Lembra que o DNA é uma dupla fita, vejam bem. O DNA é uma dupla fita. Eu tenho uma fita. Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu achei ontem, que é muito interessante. Então, eu tenho uma dupla fita, uma fita com as bases desse lado e uma fita com as bases desse outro. Essa fita, ela tem vários nucleotídeos e a outra também. E as duas fitas vão se unir através dessas bases nitrogenadas por meio dessas ligações de pontes de hidrogênio. Entenderam? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai resumir o dogma, que é muito importante. Professora? Oi. Essa semana eu fiz um exame de sorologia IgM e IgG. Não é o mesmo PCR, não? Não, porque assim, é uma dúvida que as pessoas têm. E é muito, muito comum, principalmente a questão de falsos negativos por conta disso. Porque o que acontece? Esse exame que você fez, IgM e IgG, IgM e IgG, primeiro, o que IgM e IgG são? Já falei para vocês. Não lembro. Alguém lembra aí? IgM e IgG são... esse I significa... O IG inicial significa... Por exemplo, IgG. Eu vou falar IgM, na verdade. A IgM, e o IG significa imunoglobulina tipo M. Então, a gente tem o IgM. O IgG é uma imunoglobulina tipo G, porque a gente tem vários tipos de imunoglobulinas. As imunoglobulinas, elas são anticorpos. E anticorpos, os anticorpos estão enquadrados em que classe desses componentes orgânicos que eu falei para vocês, que nós já estudamos? Anticorpos. Os anticorpos, eles são o quê? Eles são carboidratos, eles são gorduras, eles são proteínas, sais minerais? O que eles são? Bora, senão eu vou excluir todo mundo da minha aula agora. Vou bloquear todos vocês. Proteínas? Proteína, gente. Então, tudo bem. Então, o que acontece? Justamente, lembra que as proteínas podem ter função de defesa. As imunoglobulinas, elas são tipos de proteínas. Então, IgM, IgG, tudo são imunoglobulinas, são proteínas, certo? Então, o que acontece? Quando você faz um teste, que a gente diz que é um teste sorológico, né, que você coleta sangue, faz a sorologia, testa, você mede o nível de IgM, IgG, você está verificando, você não está identificando o patógeno, ou seja, você não está identificando o coronavírus, você está identificando se o seu corpo produziu anticorpos contra coronavírus, certo? Se você produziu anticorpos, teoricamente, significa que você teve contato ou você tomou vacina, ou você teve contato com o vírus. E aí, o IgG, aliás, o IgM, ele significa que é um contato recente, inclusive você pode estar com o coronavírus nesse momento, se seu IgM der positivo. Se o seu IgG der positivo, provavelmente significa uma infecção anterior. Então, o IgG positivo significa uma infecção anterior, mas o que eu quero falar para vocês é que a sorologia IgM e IgG, elas diagnosticam a sua resposta
frente à presença do vírus. Ou seja, ele verifica se houve a produção de hormônio, desculpa, houve a produção de anticorpos. Perfeito? Aí só mais uma coisa que eu queria entender. Porque quando a gente vai no posto de saúde, eles fazem aquele teste rápido, né? É o mesmo desse IgM-IgG também ou é diferente? Porque esse que a doutora pediu para me fazer, que eu fiz essa semana, ele é de sorologia IgM-IgG, ela disse que era para comparar a carga viral. Foi isso que ela me falou. Tá. E aí, o que acontece? Na farmácia, a gente tem, nesses testes rápidos também tem 2 tipos, certo? Nesses testes rápidos tem nessa farmácia tem 2 tipos. Que é para testar IgM e IgG. Tem teste rápido para detectar IgM e IgG também. Assim como tem teste rápido que é para detectar o vírus, que é aquele, justamente, quando faz aquele de detectar o vírus, geralmente é o suave nasal, é aquele cotonete que coloca lá no fundo da narina, o suave nasal e faz o teste. Então, tem 2 tipos, vejam bem. A gente faz IgM e IgG, você vê anticorpo, ou seja, a resposta do organismo frente à presença do antígeno, que seria o vírus. Já no PCR, vê que eu falei, PCR, eu falei que é a reação em cadeia de polimerase. No PCR, tu vai identificar o material genético do vírus. Ou seja, se tu identificar o material genético do vírus lá, é sinal que o vírus está lá. Então, você está infectado neste momento. Ou seja, o PCR, ele detecta o vírus. E a sorologia, ela detecta a resposta a esse vírus, por mais que o vírus não esteja lá, mas já passou por lá e você produziu anticorpos. Agora tem aquele negócio da discussão, quanto tempo dura esses anticorpos, muitas coisas que ainda estão incertas lá quando se fala em coronavírus. E na farmácia, aqueles testes rápidos, você tem teste rápido tanto para identificar o anticorpo, que é IgM e IgG, quanto para indicar o antígeno, que é para ver se você está com o vírus. Então, o teste que você vai fazer para fazer o diagnóstico depende muito se você está com sintomas, entendeu? Por exemplo, se você teve contato com alguém que estava com coronavírus, certo? Começou a desenvolver sintomas faz 3 dias. Você geralmente faz o PCR ou para identificar o antígeno, porque se você fizer para identificar anticorpo, ainda não deu tempo de produzir um anticorpo. E aí pode dar um falso negativo. Então, o PCR, ele identifica o antígeno, ou seja, identifica a presença do vírus. E as sorologias, IgM, IgG, eles identificam a presença dos anticorpos. Os anticorpos foram produzidos pelo seu corpo, estimulados pela presença do antígeno que esteve lá. Entenderam? Entendi. Sim. Entenderam? Tá certo. Ok. Bem, então, a gente está falando do DNA. E aí, beleza, todo mundo, o DNA tem, a gente sabe, né, quem assiste lá o Ratinho sabe, exame, teste de DNA, teste de paternidade, então, a gente sempre fala características hereditárias, mas e o RNA? Primeiro ele recebe esse nome, né, porque significa ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, certo? Que seria ANR, né? ARN, na verdade, desculpa. Assim. Ácido ribonucleico, ARN. E em inglês né, tem a sigla RNA. Então, enquanto que o DNA ele traz as informações genéticas, o RNA ele auxilia no processo de expressão, de decifrar a informação que o DNA carrega e trazer as instruções, ok? O RNA, calma que depois a gente vai juntar todas essas informações, tá? O RNA, ele é produzido a partir do DNA. Eu vou falar como é que ocorre para vocês. Então, o RNA, ele é produzido a partir do DNA. E o RNA, ele é uma fita simples. O RNA, enquanto que o DNA ele é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples.
E a função do RNA, como eu falei para vocês, ele dá um auxílio para o DNA para que sejam expressas as características hereditárias. Vocês já ouviram falar, por exemplo, fulano tem um gene para diabetes, ou sei lá, lembra da Angelina Jolie? A Angelina Jolie. Não, deixa que eu falo mais para frente o exemplo dela, mas olha só. Fulano tem um gene que vai desenvolver tal doença. Ele pode ter lá no seu DNA a característica genética para desenvolver tal doença. Mas não significa que essa característica ela vai ser expressa. Entendeu? Ou seja, está lá no DNA, mas não significa que vai haver a expressão. E o que é essa expressão genética? É esta mensagem que está contida no DNA, ela ser expressa em forma de uma proteína. Eu sei que vocês devem estar todos confusos, mas eu vou tentar contar uma historinha para vocês para melhorar a vida de vocês. Calma aí, segurem aí, tá? Vamos só falar um pouco da estrutura, Nossa. como é que... Oi. Dá aquele exemplo lá para nós. Tá, não se preocupe, eu vou já dar aquele exemplo, mas antes eu só vou falar de como é a estrutura do RNA. Como o RNA, sendo um ácido nucleico, ele é formado por nucleotídeos. E do que é constituído o nucleotídeo? De ácido nucleico? Não, os nucleotídeos formam o ácido nucleico. Mas qual é a estrutura do ácido nucleico? Eu já falei para você, já mostrei. Uma base nitrogenada. Uma base nitrogenada. E aí, grupo fosfato, botaram aqui ribose. também. E a Ribose. ribose. Nesse caso aqui, como bem falado, vai ser a ribose, porque é o ácido ribonucleico. Então, eu vou ter a ribose, como sendo aquele açúcar, o radical fosfato e a base nitrogenada. Vejam bem, neste caso do RNA, vejam, olha, as bases nitrogenadas são essas letrinhas. Eu vou ter a citosina e a guanina, assim como no DNA, certo? Eu vou ter o T, que é a timina, só não vou ter o A. No lugar do A, eu vou ter aqui o U, tá? No lugar do A, eu vou ter a U, que é a uracila. Então, só substituindo a diferença, olha as diferenças entre o DNA e o RNA quanto à sua estrutura. DNA é uma fita dupla, RNA é uma fita simples. O açúcar do DNA, a pentose, é qual? Desoxirribose. Desoxirribose no DNA. No RNA, Ribose. ribose, certo? A base nitrogenada que eu tenho exclusivamente no RNA é a uracila. Uracila, eu só vou... A uracila, o U, eu só vou ter no RNA. E o A, que é a adenina, eu só vou ter no DNA. A uracila só... a uracila, eu só vou ter... A uracila, eu só vou ter desculpa, gente. A uracila eu só vou ter no RNA, certo? E no DNA, e a uracila eu só vou ter no RNA, e no DNA eu vou ter o T. Vejam bem. Ai, desculpa, gente. Então, olha, as bases que vão estar presentes no RNA, olha quem são as bases que vai ter. É o A, o U, o G e C. E no DNA, eu vou ter no lugar, eu vou ter o T. Não vou ter o U. Então, a timina, ela é exclusiva do DNA. Desculpa, corrigindo, a timina é exclusiva do DNA. E a uracila é exclusiva do RNA. Vamos já entender isso aqui. Tá. Antes de eu falar do... Oi. Quando a pessoa nasce com alguma síndrome, vamos dizer, a síndrome de Down, como é? Calma, vou ter que chegar lá na pergunta. Tipo, o defeito genético fica no DNA mesmo? Tem alguma
dessas específicas para assumir, tipo, etnina. Ai, sei se eu consegui entender. Eu entendi o que quis dizer. Então, olha só, vou falar uma coisa para vocês. De eu seguir, vou falar uma coisa para vocês. Assim, por exemplo, especificamente a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é conhecida como trissomia do 21, do par 21. Como a gente já conversou, nós sabemos que, né? Como nós conversamos, nós sabemos que nós temos 23 pares de cromossomos. Então, o portador da síndrome de Down, no processo de divisão celular, sabe que após a fecundação ocorre vários processos de divisão celular e o aumento numérico, enfim, mórula, de várias coisas da célula. E aí, o que acontece? Nesse processo de divisão celular, podem ocorrer algumas anomalias cromossomais, entendeu? Então, é o que ocorre. Lá no par 21 há uma formação de a prevalência lá de 3 cromossomos, por isso que é trissomia do par 21. O par, na verdade, o par 21 não é par 21, é o trio 21, né? Então, isso é do cromossomo inteiro, mas existem algumas síndromes que podem ser causadas por algumas mutações. E aí eu preciso esclarecer para vocês o que é uma mutação, tá? A gente vai falar lá em divisão celular mais detalhadamente disso, né? Porque aqui a gente tá, e vocês é bom que vocês lembrem. Mas vejam só, vocês já pensaram de bilhões de células que nós temos, bilhões não, trilhões, sei lá, quadrilhões. Só neurônios são 100 bilhões de neurônios, né? Então, imagine a grande quantidade de células que a gente tem distribuída por todo o nosso corpo. Imaginem que essas células, boa parte delas, elas estão constantemente se dividindo. É como eu falei para vocês, é igual uma fábrica, por exemplo, uma linha de produção de uma fábrica. Tem o sistema de controle de qualidade. Obviamente, se quando a célula está se duplicando, vou mostrar depois do videozinho para vocês, está bem didático que eu achei. Quando as células vão se dividindo, quando a célula vai duplicar o seu DNA, imagine essa duplicação do DNA, os outros processos, transcrição e tudo mais, é baseado nessa complementariedade dessas letrinhas. Quando é o DNA A com T, G com C, quando é o RNA, o A pareia com o U e o G também com o C. Então, se baseia nesse pareamento de bases. Só que são uma grande quantidade de células se dividindo, podem ocorrer erros. E o nosso corpo, ele tem um mecanismo de reparo, de detecção, de checagem. Então, as células, elas têm os checkpoints, são os pontos de checagem. Por quê? Assim que a célula, o material genético, a célula vai se dividir, a duplicação do material genético, por exemplo, do DNA da célula, o que acontece? Há uma conferida se está tudo certo entre as bases nitrogenadas. Se tiver alguma coisa errada, vai preparar e a célula vai tentar fazer a correção, certo? Se ela conseguir fazer a correção, a célula continua em divisão. Se não conseguir fazer esse reparo, o que acontece? Essa célula, então, tem que ser eliminada. Por um processo que a gente vai falar mais à frente, que é a apoptose. Então, tem um mecanismo de controle, certo? Tipo assim, olha, a célula vai se dividir, e aí divide o material genético, e aí checa se está tudo bem, se as letrinhas estão tudo complementares, bacana e tudo mais, certo? Se tiver bacana, tudo certo, continua. Se não tiver bacana, tiver algum erro, bora corrigir. Conseguiu corrigir? Segue na divisão. Não conseguiu corrigir, a célula tem que morrer. Porque esse erro, que é chamado de mutação nessas bases, pode levar à expressão errada, genética errada. Entendeu? E aí, a taxa de mutação a taxa de erro, na verdade, nesse processo todo de divisão, a taxa de erro é, em média, em humanos, 10 a menos 16, 0,00, pensa lá, 16 zeros, ponto 1. Ou seja,
a taxa de mutação, a probabilidade de haver uma mutação é muito. Só que também são várias células. O que acontece? Normalmente, a nossa taxa de mutação é 10 a menos 16. Mas o que acontece? Acontece que, por exemplo, fumar causa câncer? Não exatamente, mas aumenta a probabilidade. Ou seja, se a minha taxa de haver uma mutação é 10 a menos 16, se eu fumar, por exemplo, pode aumentar para 10 menos 4. A taxa de erro, né? Pode aumentar para 10 a menos 4. Então, alguns comportamentos, por exemplo, fumar, hoje em dia diz que tudo dá câncer, né? Tem várias, tartrazina, enfim, tem vários componentes químicos, conservantes, corantes, dizem-se até alimentos pirolizados, né? Queimados, tudo isso pode ser potencialmente carcinogênico, ou seja, carcinogênico, eles vão aumentar a probabilidade de haver uma mutação, tá? Então, fumar ou outras coisas aumenta a probabilidade de haver mutações, ou seja, aquela nossa taxa de erro era 10 menos 16, ou seja, 0,000000. E aí, devido a esses meus comportamentos e tudo, exposição, pode aumentar para ser 0,0001. Entenderam? Vocês entenderam essa parte que eu falei da mutação? E outra coisa, mutação, quando a gente fala mutação, o que vocês pensam? Vocês pensam no X-Men, vocês pensam nos mutantes caminho do coração, mas a mutação, existem mutações silenciosas. Sabia que todos nós já sofremos mutações? Todos nós aqui já tivemos mutações. Algumas foram corrigidas, certo? Temos que confiar no nosso mecanismo de reparo. Então, no nosso mecanismo de reparo celular. Então, muitas já foram corrigidas, dessas mutações, muitas foram corrigidas. Outras foram silenciosas, ou seja, não implicaram na modificação da expressão, entenderam? Então, isso daí é muito variável. Uma mutação, ela não... Oi, pode falar. Oi? Eu sofri na altura. Porque todo mundo aqui em casa é baixinho, só eu que sou o mais alto. Pois é, olha, tu ficou com a parte do gene bom. Exato. Ó, tá vendo aí? No caso, faltou altura. Então, o que eu falo para vocês, uma mutação não significa que o meu olho vai nascer um olho na minha testa, vai nascer um chifre na minha cabeça, enfim, uma mutação, ela pode ser uma coisa pontual e uma mutação a nível de material genética não significa que uma característica vai ser expressa, porque eu vou falar para vocês que existe uma coisa, que é DNA, material genético que está lá no núcleo, a informação que está guardada e a informação que é expressa, que eu vou falar como é que eu... A expressão é como você realmente vê. Bom, pode falar. A mutação também pode ser em doença, né? Tipo, hereditárias, assim, né? Ou não? Sim. Vamos dar o exemplo lá da Angelina Jolie. Vocês sabem que a Angelina Jolie tirou os 2 seios, né? Não. Não sabia. Sim. Sim. Então tá, eu já tô falando da vida da outra lá. Vocês nem sabiam, eu já tô espalhando a notícia. Mas ela não pediu segredo, né? Então eu vou falar. Então, o que acontece? A Angelina Jolie, porque quem é chique, né, hoje em dia faz-se um mapeamento. Olha, hoje em dia, quem tem, enfim, caríssimo, carérrimo, enfim. Vou contar esse babado para vocês. Então, quem tem dinheiro, esses famosos aí, tudo faz todo o mapeamento. Eles pegam e faz todo o mapeamento genético. Então, eles conseguem descobrir, depois do projeto lá, que teve o projeto Genoma Humano. Olha, o Jadson está perguntando, peraí, é possível uma picada de aranha justamente com exposição a alguma radiação causar uma mutação genética? É possível que possa... A radiação, ela é um elemento físico que induz a mutações genéticas. Provavelmente vai causar, mas você não vai virar um Homem-Aranha, entendeu? Mas vai causar uma mutação, pode causar uma mutação, certo? E uma mutação silenciosa e uma mutação, entendeu? Que pode ser expressa ou não. É isso que eu quero falar para vocês, a diferença de ocorrer a mutação... Aí, em vez de virar o Homem-Aranha, né, professor?
Comer Oi? Em formiga, vez de virar um Homem-Aranha, vai virar um Homem-Pira. Homem, o comer quê? formiga, comer formiga que deixa o olho azul. Então, mas voltando, gente, para a Angelina Jolie, deixa eu contar esse babado para vocês. E aí ela fez todo uma. Um mapeamento genético. O filme tem lógica, eles sempre fazem, né? Eles têm todo. Quando eles fazem esse filme, eles viajam de certa forma, mas eles também têm uma equipe, né? Sempre uma equipe de cientista dando uma assessoria também, para não ser muito, Só que é mais muito. ficção do que filme. Não é para não ter muita viagem. Tem pequenos fundamentos, mas é muita viagem, né? Então, vamos lá. Vocês não querem que eu conte o babado da Angelina, da Índio, para vocês. Então, o que que acontece? Ela fez, né, tá grana, né, ela e o Brad, ela fez todo o mapeamento genético. Depois do projeto Genoma Humano, que eles mapearam, né, mas a questão, projeto Genoma Humano foi um projeto mundial, que tipo assim, os laboratórios de todo mundo se dividiram partes do DNA para eles estudarem e o que que é um gene? Um gene é um segmento de DNA, certo? Um gene é um segmento de DNA que pode ou não ser expresso, ou expressar. E como é que o gene se expressa? Através de uma proteína que eu já vou falar lá para vocês. E aí, o que que acontece? Ela fez esse mapeamento e ela estudou todos os genes, viu todos os genes dela. É tipo assim, tu faz um mapeamento e tu vê toda a probabilidade. Por exemplo, eu tenho gene para desenvolver câncer, ou eu tenho uma falha no gene de controle de câncer. Então, tu vê quase tudo, pelo menos ou tudo que se conhece, se consegue diagnosticar no teu material genético, o que que tu pode desenvolver de doença. Então, ela fez esse levantamento. E ela descobriu que era, tipo assim, era acima de 80%, 90% a probabilidade de ela desenvolver um câncer, certo? Câncer de mama e tudo. Então, ela viu isso no material. Ela não, os médicos, né, fizeram esse estudo genético e viram que ela tinha grande probabilidade. Por quê? Porque tem vários conjuntos de genes, esses conjuntos de genes que fazem. Lembra que eu falei para vocês que tem esses pontos de checagem, pontos de vistoria para ver se está havendo erro, se está havendo mutação? Ela tinha problema, tinha mutação justamente nesses genes que fiscalizam isso. Vocês entenderam? Tem um gene que fiscaliza se está tudo certo. Esse gene fiscal, esse gene sentinela, ele que estava com problema, imagine, ou seja, a probabilidade dele não detectar uma mutação e essa mutação se refletir num câncer era muito alta. Porque, por exemplo, se você tem uma mutação, não significa que vai desenvolver um câncer. Mas se você tiver um câncer, ele se dá por várias mutações recorrentes, mutações sucessivas. Certo? Então, ela viu geneticamente que ela tinha essa mutação nesse gene, que fiscaliza isso, e tinha essa grande probabilidade. O que que ela fez? Ela retirou as mamas, ela fez mastectomia bilateral e colocou prótese, para evitar que, tirando a mama, não teria o câncer de mama. É uma conduta meio radical, mas ela avaliou, junto com a equipe médica e tudo mais, ela tinha dinheiro e tudo mais, e foi feito, certo? Ou seja, existem já esses estudos de mapeamento genético para verificar. Hoje em dia tem bebês que já nascem, gente que faz fertilização in vitro, que já faz todo esse perfil genético. Professora, Oi. uma ressonância magnética é capaz de averiguar essas mudanças, essas mutações assim? Ou Não, não? não. A única maneira de você verificar é você fazer análises muito específicas, é a nível celular. Imagine, é como se você pegasse uma célula, na verdade você pega vários conjuntos de células, pode ser de sangue, enfim, pega e extrai o material genético. Tem técnicas de extração do material genético do DNA, isso é a nível celular. Você não consegue ver. Você não vai ver essas letrinhas, não vai ver, enfim. E aí você extrai o DNA, faz um conjunto de técnicas, dentre elas o PCR, tudo mais, para você analisar. Então, é um estudo muito técnico, muito específico. E para fazer esse mapeamento, tudo é muito caro também, hoje em dia. Aqui no Brasil, acho que lá por São Paulo faz, certo? Então,
é, é muito, 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 muito específico mesmo, certo? Certo, ok. Então, mas o que eu quero falar para vocês em síntese é que a mutação, o nosso corpo ele tem, as nossas células têm mecanismos de detecção e de reparo de mutações, entendeu? E esses mecanismos eles podem de repente estar defeituosos, isso pode gerar um câncer, certo? Eles podem estar defeituosos e diminuir a probabilidade, por exemplo, eu fumei a minha vida toda, eu não morri de câncer de mama. Eu nunca fumei, mas eu tô com câncer de mama. Nem passivamente, mas eu tive câncer de mama. O câncer de pulmão, desculpa. Nunca fumei, nunca fui fumante nem passiva, mas eu tenho câncer de pulmão, não tô falando da mão. Câncer de pulmão. Ora, você foi exposto a outras coisas, pode ser o câncer ele não é só de origem genética, mas ela também pode ser de origem adquirida, por contato constante com radiação, certo? Tem micro-organismos, tem bactérias que podem ser carcinogênicas, causar o câncer. Tem bactérias, por exemplo, ou até vírus, papilomavírus, por exemplo. O papilomavírus forma tipo verrugas, né, que são os papilomas. O papilomavírus, ele vai lá no núcleo e, tipo, ele desprograma a célula. Ele desprogramando, a célula ela começa a expressar genes que não era para expressar e forma lá os papilomas, por exemplo. Entenderam? Eu sei que vocês estão estranhos aí, mas vou falar mais um pouco dos nucleotídeos, aí eu vou contar aquela historinha legal para vocês, para ver se a gente entende. Vou mostrar esse vídeo. Porque esses negócios aí bolam muito a cabeça da gente, professor. Uhum. Eiras, minha Nossa Senhora, não acredito nisso, gente, que são 15 para as 4. Vocês acreditam nisso? Eu estava tão empolgada bem aqui. Caramba, será que a gente vai ter que continuar isso ainda na próxima terça? Mas é porque é muito importante mesmo isso. Acho que não vai dar tempo de eu falar do dogma. Mas eu vou passar o exercício do dogma e terça-feira a gente vai falar só do dogma, porque vocês vão estudar o dogma antes. Mas também não adianta eu correr e vocês não aprenderem, tá? Penso nisso. Concordam? Sim. Isso porque ela seria. A senhora não ia falar tanto. Olha, tá vendo como vocês são? Professora, eu sério, tô esperando esse exemplo seu. Se a senhora não der hoje, eu vou ficar chateada. Ai, tá bom. Eu tô me deixando nervosa agora, vou tentar, calma. Findou, a senhora nem contou a história para Amanda aí, a senhora contar. Pois é, eu tô inventando. Calma, Amanda, que eu tô inventando. Eu tô inventando essa história, calma aí. Só dar uma revisada aqui do que eu falei, que eu vou tentar contar a historinha para vocês do dogma, para vocês refletirem, mas a gente vai na terça-feira falar do dogma. Vamos lá. Recapitulando, eu vou falar de uma outra maneira que eu já falei. Olha, que vocês já sabem, gravem isso. Ácidos nucleicos, a gente tem o DNA e o RNA, certo? Isso daí vocês já sabem. E cada ácido nucleico é nucleotídeos. E o que tem no nucleotídeo? O que formam os nucleotídeos? Falem logo. Fosfato, base. Radical fosfato, a base nitrogenada e o açúcar. Esse açúcar aqui que eu estou mostrando é de quem? É do ácido ribonucleico. Isso, do RNA. E aqui o desoxirribose DNA. Beleza. E aqui as bases que eu falei para vocês. Por que são bases nitrogenadas? Vejam bem. As bases nitrogenadas porque elas são bases que têm o nitrogênio aqui na sua composição, que são aquelas que eu falei, adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Tá errado, é uracila. AGCTU. Vou passar a atividade disso. Beleza. Aí a gente tem as bases só da representação, tá? E aí o que acontece? Vou contar a historinha para vocês.
E essa historinha, vou até passar para cá, depois a gente fala. Vamos passar aqui, que isso aqui eu já falei, dá para passar rápido. Então, como eu já falei para vocês, olha, o DNA, ele é constituído por bilhões de pares de bases. Lembra que o DNA, quais são as bases? A gente tem o G e o C. Nos dois, a gente tem a complementariedade de G e C. Olha, aqui azul e amarelo eu tenho G e C, tá? E aqui eu tenho A e T, tá? Então, eu tenho uma fita aqui e a outra aqui. Então, eu tenho uma dupla fita e olha como elas se ligam pelas bases, certo? Então, a gente tem essas ligações aqui que são do tipo pontes de hidrogênio. Quantas pontes de hidrogênio tem aqui, onde eu estou apontando? 3. 3. Então, Três? mesmo que vocês não estivessem vendo a letrinha, quem seria? Citosina? Isso, a citosina e a guanina. Sempre da citosina e a guanina vai haver 3 pontes de hidrogênio. Então, mesmo que não tivesse a letra, tem 3 pontes de hidrogênio, citosina e guanina. E a adenina e timina tem 2 pontes de nitrogênio. Ok. E assim, então, se liga lá a dupla fita, né? Como eu falei para vocês. E a função do DNA, como eu já falei para vocês. Olha, a função do DNA é nele que tem a programação de toda a célula, nele que tem a informação genética e a gente tem os genes, certo? Lembra que um gene, quando fizeram lá o projeto Genoma, olha, descreveram vários genes, inclusive descreveram várias áreas. Imagine o genoma humano quilométrico. O genoma humano descobriram várias áreas, inclusive que eles chamaram de desertos gênicos, que seriam áreas que não expressavam nada, que achavam que não servia para nada, porque não tinham esses genes que expressavam proteínas, digamos, que expressavam alguma coisa, que tinham significado de alguma coisa. Só que depois eles descobriram que, na verdade, esses desertos gênicos, eles ajudavam a regular essas partes que eram codificadas. Entenderam? Então, essa informação genética, ela está guardada aqui nesses nucleotídeos. Isso aqui é uma molécula de RNA, porque molécula de RNA é uma molécula de fita simples e o DNA é uma molécula de fita dupla, certo? Como eu falei para vocês, quando altera a ordem dos nucleotídeos, quando altera esses nucleotídeos, o que acontece? E quando altera, muda, e pode mudar ou não a informação genética, a gente diz que a gente tem, então, as mutações. Então, a mutação é a alteração da ordem desses nucleotídeos do que deveria ser. Era uma adenina, apareceu uma timina, então gerou uma mutação. Então, pode ser uma mutação pontual, que chama de mutações pontuais, ou seja, de uma base, ou pode ser várias mutações de um segmento maior. Então, isso daí tem vários tipos de mutações. Vocês vão ver na parte de genética, né? Mais especificamente. E o RNA, como a gente tem bem aqui, olha, uma molécula simples. No RNA, quais são as bases que a gente tem? A gente tem a adenina. A gente tem a adenina, que é complementar à uracila, né? O A e o U. E a guanina com a citosina, que também são complementares. Como sempre, guanina e citosina têm 3 pontos de hidrogênio unido e a adenina e uracila 2 pontos de hidrogênio. A gente tem uma fita simples, a gente tem que o açúcar é ribose, que vocês já sabem, e já sabem que o RNA ele auxilia na expressão da informação, certo? Ele ajuda a produzir as proteínas. Eu acho que eu vou ter que contar a historinha na próxima aula. Mas eu vou dar uma resumida para vocês pensarem. Eu vou ter que falar dos tipos de RNA. Depois. Você jogou fora o amor que eu te dei, professor. Não fala isso, Amanda, porque não vai dar tempo, porque a historinha é longa. Mas o que eu quero que vocês pensem agora? Vocês vão focar no dogma central da biologia. Na próxima aula eu só vou falar do dogma central da biologia molecular. Tô triste que eu achei que ia dar tempo. Me planejei errado. E já vai dar 4 horas. Então, o que acontece? Pense, o DNA, ele está no núcleo da célula. Não só no núcleo, né?
Ele pode estar em outros locais, como, por exemplo, na mitocôndria, nos plastos, como eu falei para vocês. Então, o material genético, o DNA, pode estar lá. E aí, o DNA, o que o dogma diz? O DNA, ele pode se replicar ou se duplicar. Então, geralmente, quando a célula vai se dividir, primeiramente, ela duplica o seu DNA. Como é que duplica o DNA? Eu nem vou mostrar o vídeo, mas é bom que na próxima... Como é que duplica? O DNA tem uma dupla fita, separa as duplas fitas, e aí tem umas proteínas, que é a DNA polimerase, ela vai juntando várias bases complementares, as letras complementares, para formar as outras fitas, e assim vai duplicar o material, certo? Mas vejam bem, olha só, o DNA, ele é chamado... Vou só falar um pouquinho da história, tá, Amanda, para tu não ficar muito triste, tá bom? O que acontece? Veja bem, vamos ver aqui. Vou contar uma partezinha. O DNA, ele é chamado de código genético, certo? Já ouviram falar essa denominação? O código genético? Já ouviram? Sim. Já. O DNA é o código genético. Aí, beleza. Por que ele é E quem é esse código? Beleza. No código, vou já riscar bem aqui. Esse tem aqui. Esse aqui. Vamos lá. C, A, C, G, C, A. Vê se vocês conseguem ver. Estão vendo isso aqui? Então, lá no DNA, eu vou ter esse código. Mas imaginem que eu tenho nesse meu caderno aqui todos os códigos. Sabe qual é um código de uma língua que nunca ninguém viu? O que adianta eu ter toda uma informação? Imaginem se eu disser para vocês, gente, a resposta das provas está tudo aqui nesse caderno. Toma para vocês. Só que está em hebraico. Adianta para vocês? A não ser que alguém seja fluente em hebraico aí. Se for, não se manifeste, porque vocês vão estragar meu exemplo. Adianta, gente? Adianta, gente? Se eu entregar isso aqui para vocês, olha, gente, todas as respostas de todas as provas de todo o curso de engenharia de pesca está aqui, olha. Isso daqui, mas está em hebraico. Está em um código desconhecido. Adianta para vocês? Não adianta. O que adianta tu ter toda a informação e essa informação não ser lida? Adianta alguma coisa? Respondam-me. Não. Não. Não adianta nada, gente, eu ter toda a informação e não conseguir ler. Não conseguir ler, entender. Então, por isso que o RNA é importante, porque essa informação aqui está toda lá no núcleo, lá no DNA, mas ela não pode ser lida. A linguagem não pode ser lida, isso aqui. E aí, o que acontece? Por isso que funciona o RNA, por isso que existe o RNA. O RNA, ele transcreve esta mensagem, entendeu? Então, o RNA mensageiro, a gente vai ver que tem vários tipos de RNA. O que o RNA mensageiro faz? Como o nome já diz, ele traz a mensagem. Então, o RNA mensageiro, ele vai lá, e aí ele transcreve. No lugar do T, quem é o lugar do T? Porque a gente não tem timina no RNA. Então, no lugar do T, ele vai substituir pela adenina. No lugar da adenina, ele tem o uracila. Do C é o G. Do G, C. Do C, o G. E do A, o U. Então, o DNA, ele faz isso, ele transcreve. O RNA mensageiro, ele faz esse processo de transcrição, ele transcreve a mensagem que está em um código lá no DNA, no núcleo da célula. O código genético está lá no núcleo, no DNA. O RNA mensageiro vai lá, transcreve essa mensagem e leva para o citoplasma. Os dois trabalham em conjunto, no caso. Isso, a gente vai ver isso aqui na próxima aula direitinho, essas letrinhas, sei, tudo bem. Então, o que acontece? A mensagem está, olha só, a mensagem está aqui no núcleo, tem o código genético, beleza, mas eu não consigo ler isso. Se eu não consigo ler, o que acontece? O RNA mensageiro, ele vai lá, certo? Ele vai transcrever, o processo de transcrição, ele vai transcrever a mensagem,
do DNA numa linguagem que possa ser lido, certo? Que é esta linguagem lá com a uracila no meio. A partir desta linguagem aqui, vai haver o processo de tradução. A mensagem vai ser traduzida. Traduzida em quê? Em palavras? A linguagem da célula não é em palavras, a linguagem da célula é através de proteínas. Então, ele vai traduzir essa linguagem em proteínas através da leitura de trincas. Por exemplo, essa trinca aqui, se eu estou falando a grosso modo, vou mostrar. Essas 3 letrinhas aqui, olha, você está vendo até ao contrário, né? Tá? Essas 3 letrinhas, A, U e G, ela vai representar um aminoácido, tá? Um aminoácido. Beleza. Essas outras letrinhas, C, G e U, eu vou ter outro aminoácido. E assim sucessivamente. E juntando vários aminoácidos, o que eu vou ter? Hein, gente? Não vão dar um golpe no meu coração, bora. Juntando os vários aminoácidos, o que eu tenho, por favor? Me matem, mas não me furem. Oi? Proteínas? Proteína, gente. Lembrem que... Então, o que eu quero dizer para vocês é que o DNA, ele tem um código que no final tem que dar uma proteína. Só que esse código, ele não pode ser lido tal como ele está lá no DNA. Aquelas letrinhas não podem ser lidas. Aí entra o RNA. O RNA, ele faz a ponte de expressão. O RNA mensageiro vai, copia lá a mensagem do DNA no núcleo, traz a mensagem para o citoplasma. E como é que tá? E que mensagem é essa? É aquelas letrinhas já transcritas, numa linguagem que pode ser lida. E aí, cada trinca dessa que vai ser lida representa um código, um aminoácido. E aí, esses vários aminoácidos juntos vão compor uma proteína. E assim, a proteína vai expressar a característica. Por exemplo, a proteína, o gene que expressa a proteína da insulina. Ele representa um conjunto de letras, entendeu? Então, cada gene representa um conjunto de letras, e essas letras vão refletir em cada aminoácido. Eu vou falar para vocês, quando eu falei que tem os 20 aminoácidos que compõem, e eu vou mostrar para vocês. Lembra que as proteínas, praticamente infinitas proteínas que se podem formar. Lembra que eu falei que cada um daqueles 20 aminoácidos era um tipo de miçanga, e cada proteína poderia ser formada por combinações distintas, número, combinação, ordem distintas? Certo? Então, a proteína, ela vai ser a expressão do material genético. Por isso que as proteínas são muito importantes. Mas vocês vão aprender isso, o dogma central da biologia molecular. Gente, de hoje não passa. Vou passar esse exercício do dogma central da biologia molecular, porque na próxima aula a gente já vai falar mais, a gente vai falar só disso, e vocês vão ler e já vocês vão aprender isso. Igor, William, nunca mais estrague meu exemplo, entendeu? Você pode se arrepender, não existe o Google Tradutor e não estrague meu exemplo, tá? Vou até botar uma carinha triste aqui. Tá? Mas vocês entendem, a priori, eu quero só que vocês entendam como o DNA vai até a proteína. DNA tem um código, esse código ele não pode ser lido, o RNA auxilia transcrevendo numa linguagem assim que possa ser lida. E aí, após essa leitura, vai dizendo qual é a mensagem, certo? Exemplo. Gente, peraí que eu vou atender, tá sem ID aqui. Peraí, só um minuto. Alô? Oi. Ai, não era nada importante. Era provavelmente alguém me cobrando. Então, gente... Vida, não. Me mata o coração. Então, gente, olha, estão me ligando aqui. Então, gente, o fato é que, Amanda, para tu ficar satisfeita, imagine que eu tenho uma receita de bolo bem aqui, só que uma receita de bolo fundamental, um bolo que eu vou ganhar milhões, sei lá. Eu tenho uma receita de bolo e esse bolo está escrito, e essa receita está escrito em um código indecifrável. E aí vem o RNA,
ele transcreve esse código para uma linguagem que a gente possa ver. E aí, lá, dessa transcrição do RNA, vai dizer quais são os ingredientes. Quem são os ingredientes? São aminoácidos, olha. Então, é uma metionina, é uma alanina, é um triptofano, entendeu? Ele vai dizendo quais são os aminoácidos que vão representar. E no final, esse conjunto de aminoácidos vai formar uma proteína, e a proteína, assim, que vai expressar a característica que o DNA queria. Vocês já viram como isso é maravilhoso, gente? Vocês não acham? Vocês estão empolgados? Cadê a empolgação de vocês? Eu entendi, graças a Deus, Deus é fiel. Não vi essa empolgação. Mas a gente vai falar detalhadamente, só para vocês verem essa historinha do resumo bem simplificado do dogma, mas que a gente vai falar detalhadamente. Certo? Então, na terça-feira, a gente vai falar exclusivamente do dogma, e eu já vou falar para vocês como é que vai funcionar nesse período que eu vou precisar me ausentar, provavelmente de 3 semanas, e a gente pode permanecer nas aulas assíncronas e tirando as dúvidas. Mas a gente já conversa com vocês na terça. E aí a gente vai falar do dogma. Tá certo? Certo. Certo.